como estão vocês? Estamos na metade da lição, a última lição do trimestre. Estamos estudando sobre a pergunta: observar o céu ou abalar a terra? O momento que Jesus sobe para os céus, né? Finalmente ao encontro de seu Pai. Hoje, terça-feira, dia 23 de dezembro, dia nosso make-off, nossas curiosidades. Dia de sair do assunto principal e abordarmos alguns pontos que se encaixam perfeitamente para deixar a história muito mais bonita. Então vamos lá para a nossa primeira curiosidade. Estudar sobre um monte, né? E que monte é esse? Um monte que já falamos bastante, né? E que foi o último momento de Jesus pisando aqui na Terra, foi no Monte das Oliveiras, né? Um local muito conhecido ali de quem estuda. E aí foi o último momento que Jesus pisou aqui na Terra. Antes da sua ascensão, Jesus reuniu os discípulos e junto com eles cerca de 500 crentes estavam lá em volta do monte para ouvir as palavras de Jesus sobre as escrituras sagradas, sobre a Bíblia, né? Mas também sobre os eventos dos últimos dias, no grande conflito do Apocalipse, né? Que posteriormente seria escrito por João. E aí Jesus estava trazendo mensagem, né, para os discípulos, para os 500 crentes que estavam lá presentes. E foi nessa ocasião que Cristo apareceu e deu as últimas orientações aos discípulos. Aproveitou para pregar para a multidão, mas chamou os discípulos em particular para fazer as últimas orientações. E que orientações eram essas? De pregar o Evangelho. Ide por todo mundo. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas foram as palavras de Cristo para fortalecer a comunhão deles com Deus, mas também para fazer o apelo, para eles não ficar presos, confortáveis em Jerusalém. Não, é sair pelo mundo pregando a mensagem. Então, essa era a principal orientação de Jesus. E aí, é interessante notarmos que quando Jesus ia subindo lentamente, né, os anjos, quando eles olhavam para cima, viram só os anjos. E os anjos falaram: vocês vão observar o céu abalar a terra. Vocês viram Jesus subir, pois vocês verão Jesus descer pelo mesmo local. Isso significa o quê? Jesus, o último piso, a última pisada que ele fez na terra foi no Monte das Oliveiras. E vai ser só o local exato que Jesus vai descer. O primeiro local que ele vai pisar, que ele vai aterrissar, como se diz, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele saiu do mundo e vai voltar para o mundo para buscar a sua segunda vinda, justamente no Monte das Oliveiras, para a glória de todas as nações. Mas Jesus vindo agora como rei, buscar todos os seus irmãos para viver em comunhão com Deus nos ares. Então essa é a mensagem do Monte das Oliveiras, um monte muito conhecido, mas também com um significado muito profundo. Era um monte que Jesus gostava muito de sentir a comunhão com Deus. Amém? Então vamos lá para a segunda curiosidade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas aí, ide por todo mundo. Por onde? E tinha que começar os discípulos a pregar esse Evangelho. Dentro da sua própria cidade. Os discípulos tinham que começar a pregar em Jerusalém. Porque lá tinha muitas pessoas silenciosas que já tinham acreditado secretamente nas palavras de Jesus ou que seriam enganadas pelos líderes religiosos, sacerdotes, saduceus, fariseus, líderes dali da congregação, né? E aí tinha muitas pessoas que podiam ser salvas. E lá que os discípulos deveriam começar o seu ministério, a sua jornada, né, espiritual. E os emocionantes eventos dos últimos dias tornarão as pessoas mais sensíveis ao arrependimento e à mensagem de salvação. Logo depois que Jesus subiu, as pessoas tinham esse privilégio de se arrepender mais facilmente. Vimos hoje isso, né? Se o cara cair no fundo do poço, pois ele se arrepende na mesma hora, pensa duas vezes. Antes de Jesus, não era tão fácil conquistar as pessoas, não. Aí, após Jesus ter ido para o céu, deu essa baixada para conseguir o arrependimento mais rápido. Mas, lembrando, arrependimento é do fundo do coração.
E isso que os discípulos estavam pregando para aquelas pessoas. E aí a missão dos discípulos era tão forte e Jesus deu um dom para ele. E que dom é esse? Era o dom da língua. Eles eram iletrados, mas agora poderiam receber uma nova língua lá na região, ninguém sabia. E como é que é esse dom de línguas? É como estamos aqui, português, nós estamos falando português do Brasil. Aí você vai lá para Espanha, você vai falar espanhol. Se for para França, francês. Se for para Alemanha, alemão. É esse dom. É meio que você não precisa estudar e chega lá e consegue falar literalmente todas as palavras para comunicar a mensagem. Então esse foi o dom dado por Deus para os discípulos naquele momento, para facilitar a mensagem para as pessoas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, estamos mais um dia aprendendo essa mensagem, agradecemos Jesus. Amém.